Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso papo sobre a Franchise University, hoje nós vamos conversar com o Guilherme. O Guilherme é gerente do Grupo Xerto, né? E além de gerente, ele é a pessoa responsável por passar o conteúdo, né, sobre expansão de mercado, é como crescer nesse mercado. E eu acho que agora surgiu um ponto de interrogação também, que a gente vai perguntar aí na sequência para o Guilherme, porque como é que isso nesse mercado hoje, onde houve essa mistura aí, né, do mundo online com o mundo presencial, quer dizer, como é que a gente vai trabalhar isso? Mas vamos deixar isso para falar na continuidade, conversando. Guilherme, por favor, se apresenta para nós aí e conta um pouquinho para nós como é que você entrou dentro desse mercado, como é que você caiu nesse mercado de franquia? Bom, tudo bem, Américo? Prazer aí a todos. Acho que o meu início, né, em franquias, no universo do franchising, na verdade, acho que começou como muitos de nós, né, consumindo produtos aí de redes de franquia, seja no McDonald's, entrando numa loja de calçados, enfim, a gente já está no mundo de franquia às vezes sem saber, né? Então eu desde pequeno já estava consumindo, já estava presente nesse mundo, sem nem saber o que estava por trás e como é que tudo aquilo funcionava, né? Certo. Na parte mais profissional da coisa, ou seja, eu entrei na Xerto em 2010, então já tem 10 anos aí que eu estou trabalhando dentro desse mercado, aprendendo cada dia um pouquinho mais. E aí é uma coisa que eu vira e mexe, eu costumo comentar, costumo citar, é que a gente, né, enquanto consultor, né, da Xerto, enfim, olhando para esses negócios que estão querendo crescer, que estão querendo expandir, para a gente é uma vivência de aprendizado diária, né? Porque a gente está sempre em contato com empreendedores, estamos sempre em contato com novas ideias, com gente realmente que tem ali a cabeça crescente, né? Ou seja, que quer ocupar mais mercado, que quer crescer, que quer aumentar, que quer explodir fronteiras para conseguir alcançar mais gente, ou conseguir alcançar mais mercados. Então, é um aprendizado diário e é isso que me alimenta aí também. Guilherme, é bacana isso, porque você citou uma coisa interessante, né? Que o pessoal da sua faixa etária de idade realmente entrou nesse mercado de franquia consumindo franquias, né? Quer dizer, então, já Sem na nem época, saber, né? né? Sem nem Desculpa. saber que sem nem saber que era do mundo de franquias, né? A gente consumia sem saber o que estava por trás daquilo tudo, né? Esse aí, hoje, quando você olha do seu redor, a gente só enxerga franquias, né? E deve ser bacana você olhar para isso e enxergar esse mundo, né? Agora, Guilherme, quando a gente começa a enxergar um pouquinho esse mundo, a gente pergunta o seguinte: qual é a importância, né, do planejamento de expansão? Porque muitas vezes a gente enxerga empresas aí que sai colocando, eu vou crescer e sai expandindo sem ter o menor cuidado. Qual é a importância disso? Acho que até antes mesmo até da importância, né, do planejamento, acho que é importante também contar um pouquinho assim bem rapidamente o que seria, né, o que é a definição, o que é o planejamento de expansão, Isso. para que a pessoa entenda, né? Então, planejamento de expansão, ele nada mais é do que a empresa, o negócio, ele se preparar, né? Ou seja, ele olhar para dentro de casa, olhar para o mercado e se preparar para entender como é que ele vai avançar naquele mercado ou naqueles mercados, qual ou É, estratégias que ele vai utilizar e que mais se encaixam para o momento dele, para o negócio dele, para que ele consiga crescer e ocupar o mercado aí da melhor maneira, da maneira mais sustentável, né? Então, ele vai ter que olhar para definir essas estratégias, quais estratégias que ele vai usar, ou a estratégia, ou as estratégias, e entender também muito bem aonde que ele vai atuar, né? Como que ele vai avançar, qual é esse mapa para a expansão dele e em quais momentos. E aí, voltando certo. à pergunta, que é muito interessante, acho que é muito importante a gente olhar para isso, que tá bom, se eu não fizer esse planejamento de expansão, se eu não olhar para isso, se eu não tiver o cuidado de entender o que é isso, o que pode me acarretar, o que pode acarretar no meu business se eu não tiver essa preocupação, né? Acho que
primeiramente, o principal é não crescer, né? Então, eu ficar parado, eu minguar, né? Eu criar uma rede insustentável, que às vezes cresce num médio, curto prazo, mas no longo prazo é completamente insustentável. Certo, certo. Riscos também, que eu acho que são importantes e que podem acarretar, e se eu não estiver olhando para isso, que eu posso denegrir a minha marca, né? Então, às vezes, eu construí uma marca por 10, 15, 20 anos, e aí, de um dia para o outro, né? De um ano para o outro, 6 meses para 6 meses, eu, de repente, denigro minha marca e tudo aquilo que eu construí lá para trás. Então, é colocar em risco ali toda uma história de vida, toda uma história de marca. Um outro ponto importante é que muitas vezes a gente, além do nosso risco, do risco da nossa marca, é eu colocar um outro num risco muito grande também, né? Então, dado que eu vou estar crescendo, seja trazendo franqueados, enfim, se eu não estiver olhando para isso e eu não estiver me preocupado com isso, eu posso estar colocando uma série de pessoas, uma série de famílias, uma série de economias ali de vida em risco, né? E aí eu posso trazer prejuízo financeiro, eu posso trazer ações judiciais contra o meu negócio, contra a minha rede, enfim, pode gerar uma série de problemas aí que não são interessantes para ninguém. Agora, Guilherme, quando a gente olha, por exemplo, realmente você falou uma coisa que é verdade, é o cuidado e a preocupação. Porque muitas vezes você olha a pessoa colocar uma loja num determinado lugar, porque ele acha que é bacana, mas aí ele tem problema de abastecimento. Ele tem problema de fazer com que a mercadoria dele chegue e que ele consiga escoar essa mercadoria. E agora, quais são os cuidados, né? Que quando a pessoa começa a olhar, então, o prospecto, bom, eu olhei para o meu negócio, tal, vou começar, então, a fazer o meu planejamento. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter na hora de pensar em expansão? Acho que, assim, primeiramente, ela tem que olhar muito para dentro de casa, né? Ela tem que entender o jeito que ela está estruturada, seja daqueles desafios, né, que ela precisa ajustar, arrumar, refinar, compor, desenvolver, e do mesmo jeito ela também precisa entender quais são ali as fortalezas, né? O que é, qual o diferencial dela perante o mercado, o que ela pode oferecer diferente, seja para um possível franqueado, um futuro franqueado, seja para os seus clientes. Então, entender as fortalezas dela e entender quais são os desafios, ou seja, o que ela precisa ali ter organizado, porque no momento do crescimento, aquilo ali pode ser, às vezes, um tiro no pé. Então, tem coisas que vale a pena ela trabalhar, refinar, ajustar agora, antes de começar a expandir, porque aquilo ali, se crescer, pode virar uma bola de neve e acarretar ali danos irreversíveis às vezes. Você está dizendo assim, eu olho primeiro para dentro de casa, né? E aí eu vou para outra etapa, que é olhar para o mercado. É isso? Eu olharia para os dois, para esses dois braços ao mesmo tempo até porque ao olhar o mercado, eu entendo às vezes possíveis deficiências que eu tenho internamente. E ao olhar o mercado, eu também consigo me comparar e consigo entender quais são fortalezas e diferenciais que eu tenho e que podem até ser interessantes para esse momento de crescimento, para esse momento de expansão. Agora, quando eu vou olhar para o mercado, quais são as variáveis que eu tenho que olhar? Por exemplo, eu tenho que medir o mercado, né? Eu tenho que saber o seguinte: será que o meu produto, eu tenho público para o meu produto naquela região? Quais são os pontos que eu tenho que olhar? Acho que você vai ter que olhar principalmente para quem que o seu produto ele pode ser útil ou quem consome o seu tipo de produto, né? Porque daí você vai ter que, né, nesse momento do planejamento da expansão, uma das características, né, dos trabalhos ali que a gente tem que fazer é exatamente procurar por mercados semelhantes, ou seja, aonde vai existir esse tipo de cliente ou esse tipo de consumidor. Isso é bem importante, porque de nada adianta eu ter um produto interessante, um serviço interessante e legal, se eu estou me colocando, se eu estou implantando uma loja, uma unidade, ou o que quer que seja, ali num local onde não existe esse público-alvo, ou existe muito pouco desse público-alvo. Então, é bem importante
saber esse tipo de informação ali antes da coisa acontecer. Agora, Guilherme, quando a gente fala de expansão, eu penso no seguinte: não existe só expansão de loja, eu colocar uma filial, né? Quais são os caminhos que eu tenho aí para expandir nesse mercado? Eu acho que assim, a gente tem até mais do que caminhos, estratégias, né, que eu posso Isso. para crescer. E aí a gente vê que franquias é um caminho assim muito interessante e serve para N tipo de situações, mas realmente não necessariamente é o único caminho, né? Tem outros caminhos que às vezes também utilizam-se de ferramentas de franquias, utilizam-se de muitas lógicas da franquia, mas que são essencialmente uma estratégia diferente, né? Então, por exemplo, eu vou ter ali estratégias que são derivadas de franquias, né? Então, master franqueados, desenvolvedor de área, conversão de negócios, e tenho também aqueles que não têm tanto ali a essência da franquia, mas utilizam-se de ferramentas da franquia, que é o caso aí de sociedades, né? Então, eu trazer sócio-operadores, sócio-investidores para o meu negócio, joint ventures também acabam sendo, algumas marcas também se utilizam dessa estratégia para trazer outras marcas e trabalhar em um mercado. As próprias unidades, as unidades próprias, ou seja, o crescimento também pelo seu próprio capital, com as suas próprias unidades, também é uma estratégia, e que elas, no fundo, não é que eu preciso escolher unicamente, eu ter uma só estratégia e ponto, acabou. Eu posso trabalhar com estratégia, como também posso combinar estratégias, N estratégias em diferentes mercados. Então, em um mercado eu posso ir com uma estratégia, em outro mercado eu posso estar em outra, em momentos diferentes eu posso usar estratégias diferentes. Então, ele é muito dinâmico, esse uso de estratégias e essa avaliação das estratégias e da melhor estratégia que serve, ou das melhores estratégias que vão servir para o seu negócio em determinados momentos. Puxa vida, Guilherme, é muito gostoso conversar, né, bater esse papo com você, porque conforme você vai contando, vão surgir um monte de outras perguntas, quer dizer, mas são coisas que você trabalha durante quase meio período, né, dentro do nosso curso da Franchise University. Mas nós estamos caminhando aí para o nosso encerramento, mas eu queria fazer duas perguntas para você. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: hoje, quando a gente começa a olhar nesse mundo que algumas pessoas falam, né, que nós estamos vivendo no mundo do digital, né? Quer dizer, o digital com o físico, né? Como é que eu olho para a expansão olhando, né, por esse lado, né, que eu vou ter a minha loja digital, mas eu quero ter o meu ponto físico também? Como é que eu enxergo? Como é que eu olho para o mercado? E a outra pergunta é, né, como é que o que você deixa de recomendação para o momento que nós estamos passando, né? Se eu quero pensar em expansão, o que eu tenho que me preocupar? Acho que essa parte do físico e do digital, ela já vinha num momento muito crescente, né, num movimento crescente ao longo dos últimos tempos, e agora, com esse momento do mundo, né, esse momento do Sim. todo, enfim, todos os países, ela só acelerou, né? Então, a gente está realmente vendo que o físico e o digital, eles precisam conviver juntos. Então, no momento que eu estiver olhando para a minha estratégia de expansão, isso precisa estar contemplado, que é exatamente essa unificação do físico com o digital. Eu vou ter que olhar incluindo esse novo fator. Se eu não olhava antes, agora eu sou obrigado a olhar, né? Não tem como fugir. Antes eu acho que eu tinha essa opção de talvez deixar o digital para, vou deixar mais para frente, vou pensando ao longo do tempo. Hoje em dia, isso nos obrigou a olhar já. Então, eu preciso pensar nisso já com esse novo elemento e eles precisam andar juntos. Eles precisam pôr uma mesma estratégia. Então, por mais que eu tenha o canal físico, o digital tem que estar incluso, ele tem que estar contemplado. E contemplado também na minha estratégia de crescimento. Então, no momento que eu vou trazer franqueados, sócios, unidades master franqueados, o que quer que seja, eu tenho que pensar no papel desses personagens junto com o digital. Então,
como é que eu vou deixar o digital na mão desse cara? O que eu vou entregar para ele? O que eu vou deixar centralizado? Qual que vai ser a participação dele? Como é que é a atuação de cada um dos personagens com esses dois elementos, né? Tanto o físico quanto o digital. Então, as redes, os negócios que estão olhando, né, para o futuro como crescimento, expansão, e para as redes atuais, né, que estão aí já com seus modelos de franquia ou modelos de expansão já pré-determinados, que já estão crescendo por aí, se elas ainda não incluíram isso, elas precisam incluir nesse momento, né? Então, vale para todo mundo, vale para todos os personagens, que é incluir esse novo elemento dentro dessa expansão, dentro desse crescimento, dessa inovação. E que mensagem que você daria aí para esse momento que nós estamos vivendo, né? E alguém está olhando para a expansão, como é que ele tem que se comportar aí, a sua mensagem final aí para esse primeiro bate-papo nosso? Acho que, em primeiro lugar, é cuidar do próximo, né? Então, da gente estar próximo das pessoas, por mais que não fisicamente, né? A gente hoje não está conseguindo fisicamente estar próximo, mas estar próximo digitalmente, à distância, até para se aproximar, sejam de todos os stakeholders, sejam das pessoas que trabalhão dentro do seu negócio, aqueles que ajudam a roda a girar, né? E aqueles que vão te ajudar também a crescer, né? Então, acho que tá muito próximo dessas pessoas para entender o momento, para entender os gaps, para entender os desafios de cada área, de cada frente ali que vai se colocar, para estar próximo dela, para estar cuidando delas, para que a gente consiga desenvolver o macro, né? Desenvolver o todo ali. E aí, acho que também tem um outro recado, que já é muito conhecido de todos e que esse momento nos exige de uma forma muito forte, que é aquele do trocar o perfeito pelo mais rápido, né? Pelo bom. Vamos fazer, né? Pelo ótimo. Então, sai ali do perfeccionismo, vai pelo mais rápido, entende as ferramentas, o que você tem ali na mão, quais cartas que você tem na mão e joga com elas. Porque nesse momento, o mais rápido vai ser mais importante do que o mais perfeito, do que o mundo ideal, aquela coisa, aquele mundo mais perfeitinho, com tudo certinho, ajustadinho. Então, esse é o momento da ação e não do perfeito. Ok, Guilherme. Poxa, muito bacana. Acho que nós poderíamos esticar essa conversa aqui, que ela tá bem bacana mesmo. Vai longe. Vai longe. Acho que nós vamos poder voltar, né? Retomar esse tema novamente. Muito obrigado pela sua participação, pelas dicas. Obrigado. Aí. E, pessoal, em breve nós vamos estar aí de volta com um novo tema. Nós vamos conversar também, nós vamos falar sobre, não só pela expansão, mas também na questão da venda da franquia, né? Será que o mercado hoje dá para vender franquia? Será que tem alguém vendendo? Como é que tem que ser o nosso comportamento num momento como esse? Esse vai ser o nosso próximo tema que nós vamos trabalhar. Grande abraço para vocês e até já. Ou até algum outro momento. Até. Um abraço. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.